Então vamos lá. Raquel, tem uma Meet também, se um dia que precisar fazer reunião. Tem o meeting, né? Sim. Eu prefiro o É. Google Meet, na verdade, mas não vamos falar isso porque o Zoom está ouvindo, né? O Zoom, né? Ups. Então, gente, então só isso aqui, aos poucos, em práticas, a gente vai assimilar, tá? É como um mantra. Eu Bem aqui. hoje em dia eu falo esses símbolos tranquilamente, sabendo profundamente o que cada um quer dizer, tá? O que cada um faz, tá? Os escudos dimensionais de proteção. Então, quando eu falei para vocês sobre a necessidade do ancoramento, aqui eu apresento o ancoramento também. Esse resumo do resumo do resumo, para mim, é chamar as equipes e parcelas divinas. E aos poucos eu vou esmiuçar cada um desses símbolos, ok? Um metística, que vocês já vêm trabalhando com ele, um Mika, que é a energia de Micael, que tem a ver com a presença do Cristo cósmico, um Miguel, que é a própria energia do pentagrama, que vai conectar a Terra ao céu, o céu à Terra, e o portal para que você chame as parcelas que vão te amparar, mas se você fizer mau uso desse símbolo, você vai acabar chamando parcelas que vão te obsediar. Lembrem-se, o pentagrama, o Iavite, o Om Miguel, são carruagens, né? Às vezes você está se conectando e empoderando mais ilusão ainda. Então é preciso saber utilizar isso, por isso que é importante a transmutação, porque a transmutação ou hometística vai identificar as cargas negativas que vão estar ali à espreita. E aí você pode usar tranquilamente um Mika, um Miguel e um Flash. Mais para frente, gente, eu vou passar cada um, o símbolo e o nome, tá? O importante agora é a gente trabalhar nos gráficos. Na apometria quântica, nós temos várias maneiras de você se sentir completamente amparado no ancoramento desde o ancoramento. Percebam que são os mesmos símbolos, e eu acrescentei esse resumo também do TESMAT, tá? O TESMAT é o que me ajuda bastante a entender a linguagem de uma pessoa que não fala o meu português. Sabe quando você está conversando com uma pessoa que tem uma outra linguagem, um outro vocabulário? Eu vou fazer um curso, eu às vezes tenho muita dificuldade, como vocês às vezes têm aqui, de traduzir o que eu estou falando, de traduzir para a minha maneira de entender. Então, o Tesmat me ajuda a ajustar a minha frequência vibratória com a pessoa, tá? Com o lugar que eu tô, para eu não sentir muita diferença energética da que eu estou vibrando para aquele local, ou aquela leitura, ou aquele atendimento. Então, quando a gente sintoniza a frequência vibratória de algo, é como se o pêndulo sintonizasse e te mostrasse ali no gráfico. Então, um exemplo aqui é ativando o Tesmat, ajustando a minha frequência vibratória com a frequência do campo energético, astral, emocional e mental do fulano, da fulana que eu vou ajudar a atender. Acoplando agora as equipes de trabalho e todos os seres envolvidos para desfecho, amparo e desobsessão. O Tesmat vai trabalhar com você para que tudo flua bem, ok? E aí a gente ainda vai solicitar muito mais. Solicito permissão da divina presença Eu Sou e equipes espirituais do fulano, do receptor ou da receptora, fonte criadora, amor, luz, equipes de amparo e resgate de almas, conselho evolutivo, ativando um Cristo ou Maria, Ashtar, Santa Ametista e Melvic. Olha que delícia, olha que resumaço, ok? Aí você vai trabalhar o tubo grafitado com abertura de corpos e faixas para ler, para poder sintonizar as dimensões. Então, você vai usar essa frase, acessando todos os corpos sutis e faixas dimensionais temporais e estados de consciência que precisam ser trabalhados hoje, ativando o tubo grafitado e reforçando para o encaminhamento, retirada das energias negativas. Tranquilo? Aí que começa a varredura. Tu só ativou. Por enquanto, você protegeu você e a tua sala. Você protegeu, até aqui foi
proteção. Agora começa o escaneamento, a varredura. Desde a -7, eu aprendi na época, na -7, eu preciso arrumar isso. Porém, é muito mais do que da -7 até a +7. Removendo, encaminhando e transmutando, dissociando, tá vendo que é o gráfico H? Tá? Que é o gráfico de dissolver todas as energias, formas pensamento, elementais, implantes, obsessores, magias, magos negros e tudo mais que você lembrar ou ler nos leques do oráculo, ativando Om Metística, Yanto, Talmar, Om Miguel, Shanlu, Shanlin. Polícia. Polícia mesmo é o BOP sideral, tá? E aí a gente vai seguir buscando com Iavit para ter muita força do raio azul, Om Miguel e Metística para a limpeza, potencializando na questão de magos negros, magias negras, para cortar ligações com essas identidades densas. Então, cortar, dissociar, desencapsular, apagar, qualquer resquício é aqui com esses símbolos, gente. Iavit, Om Miguel e Metística, tá bom? Polícia e força, transmutação. Vai inverter o spin da jogada. Se estava muito pesado, vai paralisar esse giro e vai girar para o outro lado. E aí a pessoa tem um pouco de respiro, um pouco de alívio para poder fazer reformas na rotina, na intimidade, enfim. E aí a gente vai para os chakras, tá? Que esses são os símbolos que a gente pode usar em todos os chakras, ativando limpeza em cada um dos chakras com Menaton, Om Metística, Mengshui, Meltrix, Yesh, Om Maria. E aí você pode trabalhar com os fractais também, tá? Fractal da terra, fractal da água, que esses vocês já estão mais familiarizados, mas a gente vai ter bastante prática, tá? Ativando agora, quando a gente coloca, quando a gente sabe que há uma dor física, uma doença física, então você vai colocar o motivo, a dor, a questão na sua intenção, o motivo da saúde física e emocional para que atue nesse local, nessa razão, nessa dor, Vantil, Kalof, Lemut, Mantantar, e aí você vai para os fractais que tiram a dor, como, por exemplo, asas de mil anjos e fractal do éter. Isso tudo vai ser treinado, galera, não se preocupe. Terminou recolhendo o tubo grafitado, tá? Isso é um resumo de um atendimento de apometria quântica, com os talos do dedo, com os comandos, tá? É demorado. Isso aqui é um resumo que, lendo assim, é bem rapidinho, mas a gente sentindo o processo, passando de chakra em chakra, é um pouquinho mais lento do que essa leitura, mas já dá uma grande ajuda, não dá? Vocês estão comigo ou eu estou falando sozinha? Estamos aqui. Estava Estamos compartilhando? contigo. Eu estava compartilhando a tela? Não. Tá falando. Ops, espera aí só um pouquinho. Cagada. Cagada gravada ao vivo. Eita. Então, eu estava lendo isso aqui, vocês deviam estar acompanhando comigo. Ai, que Quem lindo. sabe faz ao vivo. Isso aí, ó. Quem não erra, atira a primeira pedra. Então, eu vou voltar para o slide que a gente parou, tá? Esse aqui é o que a gente parou. E aí, eu estava falando para vocês sobre os escudos dimensionais de proteção. Om Metística, Om Mika, que está ligada ao Cristo cósmico, Om Miguel, que Mika e Micael, gente, é a mesma pessoa, em saltos dimensionais diferentes, tá? É como se você também fosse a mesma pessoa que Deus, só que em dimensões de propagação e consciência diferentes. E aí eu passei para vocês aqui, ó, que eu estava falando, do Tesmat, basicamente o que está aqui nesse slide, tá? E tudo isso vocês vão receber de forma bem tranquila. Eu achei que eu estava compartilhando essa tela aqui. Perdão. Não querem que eu fale de novo com vocês?
Bora seguir? Eu acho que se vai ficar gravado, a gente pode pegar depois, né? Isso, tá? É porque na gravação não ficou compartilhado igual, então vamos ter que Mas fazer. a gente vê aqui essa tela aqui, ó, e como é de copia. Faz um print de tela aí, ô, galera. Eu já Eu tô fiz o print, mas tá muito pequena, né? Não apareceu no print. Mas Tá, aí no print tu consegue aproximar, Vera, depois. você vai com o dedo. Tomara. Então vamos Ou seguir. mais. Não, é rapidinho, então, ó. Gente, veja assim, ó. Quando eu vou atender com a apometria quântica, e é todo dia, basicamente, e faço muita autoaplicação também, aqui está um roteiro resumido de aplicação. Ativando o TESMAT para quê? Para que ajuste a minha frequência vibratória com a frequência e o campo energético astral e emocional da pessoa que eu estou atendendo. Então, eu ativo o TESMAT para que eu possa entrar num vocabulário compatível com a pessoa e o dela comigo, para que a nossa comunicação possa ser mais compatível, tá? Acoplando agora as equipes de trabalho e todos os seres envolvidos para o desfecho, o amparo e a desobsessão. Nisso, você já está chamando Yavit e todo o resto, tá? E depois, a gente faz uma conexão com a equipe espiritual da pessoa, solicitando permissão para a divina presença. Eu sou desta pessoa e as equipes espirituais dela, a fonte criadora, o amor e a luz, e as equipes de amparo e resgate de almas do Conselho Evolutivo. Como? Quando eu entender isso, eu só vou dizer, ativando Om Cristo, Om Maria, Ashtar, Santa Ametista e Melvic. Nisso eu já estou pedindo permissão, tá bom? Com Om Cristo e com Om Maria. Depois eu faço a abertura dos corpos sutis e faixas dimensionais, dando comandos, que quem fez, por exemplo, o curso de Reiki usa o Honsha Shonen, ok? O Honsha Shonen faz isso, abre a linha do tempo e espaço dimensional. Depois eu trago o elevador para poder sugar tudo, o aspirador, que a gente chama de tubo grafitado, ativando e reforçando o tubo grafitado para o encaminhamento, retirada das energias negativizadas. O tubo grafitado é a miosfera, é o nosso gráfico A, ok? E a partir de agora, é agora que começa o escaneamento e a varredura. É a partir daqui, se eu simplesmente ativar Om Metística, Yanto, Talmar, Om Miguel, Shanlu, Shanlin, aqui eu estou buscando com vários amigos, com várias entidades fortes, o que está rolando e quem é que está por trás e buscando para poder fazer a quebra dessa situação, ok? Como que a gente faz a quebra da situação? Ativando Yavit, Om Miguel e Metística para limpeza e potencializar nesta questão de contratos com magos negros, magias negras, e mandingas, e trabalhos feitos, e promessas, associações, casamentos. Vixe, galera, a gente já se enfiou em muita coisa para cortar as ligações com essas entidades densas, tá? Depois disso, eu vou alinhar os chakras, proteger os chakras, tá? Com o Menshu e Meltrix, Menaton, ou Metística, o Yesh, que protege e harmoniza, ou Maria, que é da cura emocional, que é da cura do espírito, né? É o amor puro. Ou Maria é o símbolo de amor, é um símbolo de abraço de mãe universal. E aí a gente vai, se tiver alguma dor, algum motivo, alguma insônia, algo que a pessoa traga como queixa, ou que você perceba como queixa, no aspecto físico, como uma doença, um diagnóstico, daí sim a gente vai poder pensar nesse motivo específico na saúde física e emocional da pessoa, para que atue o símbolo Vantil e Kaloth. Eles também são símbolos canopianos. Lemute, Mantantar e todos os fractais que você lembrar, tá? Não lembro dos fractais. Visualiza harmonizando, tá? Com o pêndulo em cima fazendo giros, já vai estar fazendo isso. Terminando essa intervenção, a gente recolhe o tubo grafitado
que é levar tudo embora, tirar dali, ok? Tudo certo, povo? Tem perguntas até aqui? Ok, nós temos só mais alguns minutinhos. Vamos seguir. Vou compartilhar, né, Raquel? Compartilha a tela, guria. Compartilhar. Gráfico A, amiosfera. Esse aqui é o nosso tubo grafitado. É a partir dali que você vai sentir que todo o ambiente que você está atendendo, e inclusive se for à distância, terá uma moldura, um invólucro, um aspirador multidimensional. Muito do que a gente retira é jogado dentro do tubo grafitado, ok? Então, à medida que se realizam as limpezas vibracionais e as transmutações, as mudanças de spin atômicos vão acontecendo. Todo resquício denso, sujeiras, miasmas vão caindo pelo ambiente nas mais diferentes dimensões do teu ambiente, as diferentes dimensões dali da onde está rolando a parada. Esse lixo vibracional pode atrair novamente cargas negativas, gerando um ciclo de repetição de novas energias intrusas. Esse lixo também fica registrado no registro akáshico do ambiente e precisa ser desprogramado dali, pois o registro akáshico está sendo constantemente lido por seres maléficos com tecnologia para isso. Os níveis temporais referem-se a diferentes escalas de tempo, curta, média e longa, usadas para analisar padrões e processos em ecossistemas, enquanto os níveis dimensionais se referem às características espaciais, unidimensional, bidimensional, tridimensional, quadridimensional, etc., do ambiente, que definem a sua estrutura. A compreensão conjunta desses níveis é crucial para analisar a dinâmica e a organização dos ambientes em diversas escalas, desde a análise de um evento momentâneo até a evolução de uma paisagem ao longo de milênios, por exemplo. Então, gente, por mais que a gente entre em ambientes que parecem limpos fisicamente, nem sempre assim está. Por mais que a gente entre em ambientes em que hoje acontece coisas maravilhosas, pode ser que na linha do tempo passado existem ecos de bastante doença ali. Então, por isso que às vezes a gente encontra espíritos vagando em certos locais que há muito tempo já está diferente o local, mas o espírito entra numa bolha temporal e fica ali numa realidade paralela, numa bolha energética. E às vezes essa bolha energética adoece o ambiente e a gente não consegue ver. Passa, faxina, limpa, mas a gente não consegue ver tudo que já rolou nos níveis dimensionais e temporais do ambiente, tanto no físico, quanto no mental, quanto no energético, quanto no astral. Onde que eu vou conseguir ver? Se eu abrir o registro akáshico do ambiente. Quem consegue abrir o registro akáshico? Hoje tem curso de abertura de registro akáshico para qualquer um encarnado. Imagine os desencarnados, ok? Então, o registro akáshico é uma coisa que não dá para mudar. Eu não posso mudar um registro. Eu posso transmutar, eu posso encapsular, eu posso dissociar, eu posso paralisar, eu posso fazer várias coisas, mas ele vai estar sempre ali. Ele pode nunca mais interferir na minha família, porque a minha família está numa outra vibração, numa outra dimensão. Mas se entra uma pessoa ali que tem uma vibração parecida com aquela tragédia, ela vai acessar. Ela vai acessar aquela energia aparentemente pesada.
Então, nossa paranormalidade, ela é uma esquizofrenia só, e a gente às vezes está acessando coisas que mais ninguém acessa. Então, é importante a gente poder ter a ferramenta. Eu já entrei em locais que todo mundo se sentia bem, porque era um ambiente físico agradabilíssimo, né? Já falei para vocês, a cachoeira, lembra? Eu falei presencial. Eu estava num ambiente agradabilíssimo, era uma cachoeira. Só que quando eu olhei um lixo de latinhas e acessei um estupro ali, acessei um abuso sexual naquele lugar. Mas a cachoeira era linda, não estava no físico, estava no passado, que inclusive foi na noite anterior. Então, para mim, foi muito rápido de acessar aquilo. E eu fiquei sozinha nessa percepção, todo mundo querendo ficar e eu louca para ir embora. Aí, quem nunca, né? Que quer ir embora de locais que tá todo mundo quer ficar. Então, ali eu consegui abrir, eu trabalhei, encapsulei, enfim, tá? Então, para a gente entender bem isso, eu vou mudar aqui um pouquinho, tá? Miosfera. Observe que a miosfera, no gráfico ao lado, Não está aparecendo a apresentação. muito obrigada, auxiliares, esse mundo unido de pessoas espertas. Obrigada, meu amor. Agora tá? Tá aparecendo? Agora sim. Muito obrigada. Então, a miosfera. Observe que a miosfera no gráfico ao lado está em moldura de cor preta. Somente o que está em preto é a miosfera, gente. O registro acástico é algo que está em uma dimensão muito superior desse aspecto astral, energético, mental e físico, ok? Então, o campo de atuação e interação em vários níveis dimensionais que engloba os corpos inferiores, quais são eles? O corpo energético, o corpo astral, o corpo emocional e o mental inferior, correspondente à área em que o campo mórfico se fundirá com as malhas e a chama trina. Quem tiver com o gráfico nas mãos vai conseguir ver que abaixo do gráfico A, ali embaixo, no C, que é onde estão os campos mórficos e a chama trina, está tudo conectado. Por isso que na prancha eu coloquei o A e o C um embaixo do outro, ok? Nesta área também será englobado o campo mórfico das malhas magnéticas, que não permitirá mais a criação de elementais pesados, mantendo a presença e o funcionamento das outras malhas, que são a búdica, a crística e a atímica, dos nossos corpos inferiores. Lembrando, gente, que esses búdico, crístico e atímico são partes de você, são as partes que estão os teus talentos, os teus dons, ok? Tem todo o aprendizado que você já levou nessas encarnações, tem o teu registro de crescimento moral, intelectual, tem as suas iniciações em vidas passadas, por isso que tem gente que busca o reiki nessa facilmente, enfim. Ali você consegue continuar essa evolução. Se você acessa teu campo búdico, crístico e átmico, você sente que você continua da onde parou. Não tem que começar de lugar nenhum, você só continua, ok? Nessas limpezas ali na miosfera, todo o lixo que é gerado pelos radiantes é jogado ali. Por isso, este gráfico, ou a miosfera, precisa, a cada limpeza, a cada pouco, ser purificado. E o receptor despolarizado dessa sujeira, porque ele chama de volta. Então, quando a gente tira os polos que conectam estes seres, essa sujeira, esses miasmas, a gente dá um respiro para a pessoa, ela realmente tem alguns dias de alívio, e ali ela pode ter escolhas melhores. Como que eu faço isso? Então, ali em maiúsculo, eu já deixei escrito. Quando eu chegar no gráfico A, eu vou pendular, pensando.
ativando ametística, ativando Yavit, certo? Ou limpando, ativando, transmutando, metística, santa ametista e Yavit. Limpando, ativando, transmutando, metística, santa ametista e Yavit. E você fica ali, mantendo o pêndulo para cima e para baixo, fazendo as primeiras limpezas, ativações e transmutações. A miosfera envolverá e protegerá o teu ajuste de pensamentos e o seu campo mórfico na sua atuação nesses corpos inferiores. Então, você realmente consegue eliminar muito ruído nessa fase. Vou parar o compartilhar e agora nós vamos falar do gráfico A. Alguma dúvida no gráfico A, gente? Não, Não, Fran? Tranquilo? não. Vocês estão escrevendo alguma coisa no chat? Não, né? Raquel, Oi. no gráfico Ali, quando, por exemplo, né, a gente vai colocar um atendimento à distância e coloca ali no testemunho, ó, o local da pessoa. Eu vou limpar, fazer ali no gráfico A e na casa da pessoa vai estar acontecendo a limpeza ou não? Sim, mas vai começar das dimensões astrais e vai como uma camada, uma cebola, ela vai descendo. E se você der comandos muito específicos para os corpos, né, com os fractais, por exemplo, quando a gente chega nos fractais, a gente vai a níveis atômicos na pessoa. Então, primeiro você vai estar limpando aquilo que existe antes da pessoa ser uma pessoa. Antes dela se identificar com aquele corpo no espelho, ela é muitas outras coisas, né? E às vezes ela está identificada, por exemplo, com um problema na escola, uma criança, né? Está identificada lá com um problema na escola. Isso habita a mente dela, a consciência dela, o aspecto energético dela, antes de se materializar com uma dor física, um sintoma físico, uma psicossomatização, isso orbita os corpos sutis. Então, por isso que a gente chega nos atendimentos dos corpos sutis até um nível mais material, tá? E é por isso que a gente vai trabalhar com as essências canopianas, porque elas são essências que dá para pôr na água da pessoa. E aí você pode imantar no copo d'água à distância, numa garrafinha de água à distância, né, essas essências, que aí vai dar um apoio muito forte, porque quando a gente entrar nesse assunto, inclusive eu até vou dar uma adiantada aqui, para poder responder isso, para ficar bem entendido. Quando eu vou passar um pouquinho adiante, vocês estão vendo a compartilhar, então, né? Então, eu estou passando um pouquinho adiante para eu chegar, deixa eu chegar aqui. Vixe, onde é que tá? Nem pus ainda, eu acho. Aqui. Esse aqui vai ser um radiante muito poderoso, uma maneira da gente irradiar através da chuva, por exemplo, tá? Nós temos 10 minutos. O Google Meet está me avisando. O Google Meet não, o Zoom. Tá? Então, Mi, pra você ter uma ideia, a distância aí presencial, nós somos 70% água, todos nós. E quando a gente trabalha com os elementos da natureza, a água e o ar, a gente vai tratar profundamente com as essências canopianas. Lindol, por exemplo, trata a depressão e os desgastes energéticos causados pela obsessão e pela magia negra. Reconstitui a tela búdica e fortalece a malha magnética e temporal para manter a frequência vibratória em alta vibração, tá? Porque a pessoa está saindo de um buraco e ela não sabe o que é ter dias de alívio. Ela vai encucar com algum novo, desconfia.
Ih, tá muito calmo, lá vem alguma coisa ruim, ela já traz, ela já chama, né? E aí o Irving trata desequilíbrios mentais, choques emocionais profundos e estados de pânico. Insere a pessoa na realidade atual, afastando ou organizando as lembranças e realidades paralelas ou de outras vidas. É outra medicação canopiana maravilhosa, muito poderosa, porque a gente realmente tem muitas quebras, muitas dores, muitos acidentes, muitos traumas. Entrem. Análise do DNA tratando o alinhamento genético a partir do eu sou. Permite a melhor absorção dos conhecimentos guardados em Gaia. Atua em nível monádico, ajustando na correção das fitas de DNA da humanidade. Potencializa a atuação da energia criadora em todos nós. Entrim. E o Distrament atua no DNA corrigindo e desprogramando as falhas e as manipulações desde a criação da nossa alma fractal. Remove elementais de culpa e medo, equilibra o coração e a mente. Alinhamento com a verdadeira identidade cósmica, dissolve os falsos conceitos e nos conecta com a fonte. Então, quando a gente chegar a esse trabalho com as essências canopianas, a gente vai conseguir fazer muita intervenção, bastante mesmo. Eu costumo servir para vocês muito essas essências no chá, por exemplo. Nesse momento, quem está com algum líquido está recebendo, porque é uma coisa que eu mesma programo, tá? Eu mesma programo. Então, aos pouquinhos a gente vai estar chegando, gente, em vários pontos de compreensão. Parece muitas coisas aleatórias que não vão se conectar, mas entendam que é uma vida de trabalho aqui que aos poucos estão sendo colocadas num papel. E devagarinho é um treinamento para que vocês não sejam mais tão ingênuos, para que ninguém mais seja tão ingênuo nesse planeta. Esse planeta, ele é o palco da dualidade. Aqui tem a extrema pobreza, a extrema riqueza. Aqui vai ter a extrema maldade, a extrema bondade. E que a gente consiga encontrar o eixo central disso, nos identificar principalmente disso, sem choques no pensamento, no susto, sem a gente doar muito a nossa indignação, porque ela é uma arma espiritual também. Então, saber dar oi para tudo que existe e não se identificar com nada. Lembrem de trabalhar bastante a chama trina, porque ela é o nosso GPS, tá? Então, a aula de hoje termina por aqui. A gente vai seguir, se vocês preferirem esse formato online, para mim tudo bem nessa parte dos slides, mas na parte de prática é importante a gente estar juntos, sempre, ok? Então a gente se vê na semana que vem, cara a cara, cheiro, cheiro, fuça, fuça. Faça chuva, faça sol, faça granizo, faça o que for. Na terça teremos uma aula presencial. Já na segunda-feira, as meninas, a turma de segunda-feira, nós teremos a segunda-feira dourada, semana que vem. Então, eu reafirmo e reconvido todos vocês que venham para esse momento. Mês passado, a gente estava em pouquíssimos atendendo, não foi nada fácil. Totalmente diferente do mês retrasado, que estava sobrando terapeuta, e eu acho que é por isso que no mês passado faltou. Então, a vida é essa constância, essa inconstância. Venham, a gente se encontra semana que vem, na segunda-feira. Dúvidas, a gente vai falando nos grupos do WhatsApp. Beleza? Beijo!